dia, pessoal. Meu nome é Regis Henrique Gonçalves e Silva. Bem-vindos aqui ao mini curso Monitoramento Avançado de Processos de Soldagem a Arco Voltaico do Workshop de Simulação Aplicada em Engenharia de Materiais. Primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a organização do evento por me permitir essa oportunidade de compartilhar com todos vocês, com a comunidade de ciência e tecnologia em materiais e fabricação em geral, né? Sobre técnicas e ferramentas e aplicações de tecnologias, né, tão fundamentais assim para o estudo e desenvolvimento dos processos de soldagem. Tá? Então, é fundamental, inclusive até para a própria simulação, que é o tema principal aqui do nosso workshop, né, que haja um conhecimento básico ou aprofundado realmente não apenas dos fenômenos que estão envolvidos, dos fenômenos físicos, né, aqui na soldagem no caso, mas também da aplicabilidade prática, né, de cada processo e das características do processo e das tecnologias envolvidas. Né. Eu trabalho no LabSolda, sou coordenador aqui do Instituto de Soldagem e Mecatrônica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um laboratório do Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro Tecnológico, e nós vimos trabalhando aqui ao longo do histórico do LabSolda, que foi fundado lá atrás, em 1974, principalmente com instrumentação, processos e automação da soldagem, né? Envolvendo, é claro, sensores, mecatrônica, eletrônica e, como nós vamos ver aqui, monitoração. Tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Primeiro aqui está o programa, o que nós vamos ver, o que nós preparamos aqui para essa tarde nossa de hoje, né? O mini curso está dividido, primeiro aqui, em 5 itens, né, na contextualização, monitoramento para análise e desenvolvimento, modelamento e simulação. Então, nós vamos ver basicamente, né, que a monitoração em soldagem, ou monitoramento, ela pode ser abordada, pode ser usada, né, aplicada em diferentes âmbitos, né, no âmbito aplicativo industrial, né, realmente no dia a dia, para controle de processos, para controle de qualidade, para mecanização ou automação de processos. Ou seja, desde essa parte, digamos, aplicativa industrial até a parte realmente de geração de dados paramétricos para modelamento e simulação e também para a própria validação, né, da simulação. Antes disso, é necessário, antes da gente partir para essas técnicas, né, para estudar um pouco essas técnicas, é interessante nós relembrarmos, né, fazermos aqui uma revisão dos processos de soldagem que têm maior relevância industrial, aí, que representam bem as suas classes. Né? Então vamos falar aí sobre o processo Mig-Mag e o processo TIG, né? Todas as suas características, né, físicas, que podem ser e devem ser, né, e são normalmente verificadas durante a monitoração, são monitoradas e também simuladas, né, modeladas e simuladas. Em seguida, né, no item 3, nós vamos fazer uma revisão da física da soldagem. Então, uma vez tendo entendido o funcionamento dos processos, desses processos em si, que abrem as portas para o entendimento de outros processos também, né, nós vamos, então, nos aprofundar um pouco mais nos aspectos físicos, nas diferentes físicas envolvidas. Né? A nossa ferramenta de fabricação, no caso da soldagem, da soldagem arco elétrico, é um arco elétrico, é um fluido, é um plasma, é um gás ionizado. Assim como a nossa peça também está fluida, está no estado líquido, são processos de soldagem por fusão. Então, nós temos realmente diferentes físicas envolvidas ali, né? E tudo isso regido por parâmetros que são basicamente elétricos. Né? Então, soldagem, o próprio nome diz, soldagem ao arco elétrico ou soldagem ao arco voltaico, nada mais é do que o setup, a monitoração, a engenharia de um circuito elétrico com todas as suas partes, de maneira que se possa gerar a nossa ferramenta de trabalho, que é o arco elétrico.
Essa revisão da física, da física ou das físicas envolvidas na soldagem, né, vai dar suporte então aí para o nosso item 4, né, que realmente, primeiro a verificação, o item 4 e 5, primeiro a verificação da infraestrutura e das técnicas que são utilizadas em monitoramento convencional ou avançado, em processos de soldagem convencionais ou avançados, e vamos, então, finalmente, né, mergulhar, de fato, em várias técnicas, né, de monitoramento, né, com várias abordagens diferentes, várias tecnologias diferentes, várias aplicações diferentes, níveis de sofisticação, e isso vai ser feito realmente com base em vários cases internos nossos aqui e também cases da literatura. Nada melhor do que realmente explicar, né, uma tecnologia, um funcionamento, do que de fato apresentar alguns exemplos reais. Ok, pessoal? Então, e como objetivo desse minicurso hoje, né, nós esperamos que vocês adquiram, né, a capacidade de compreender os domínios físicos envolvidos em processos de soldagem a arco, como eu já falei, né, nós temos aí uma interação entre hidrodinâmica, entre eletromagnetismo, entre eletricidade, né, física das descargas elétricas, física do plasma, né. Em segundo lugar, né, é nosso objetivo transmitir para vocês, né, esse conhecimento sobre as diversas técnicas de monitoramento aplicadas à soldagem a arco, que pode ser feita, realmente executada de maneira manual ou de maneira automática. E queremos também, né, ampliar o horizonte de vocês de conhecimento em relação a todo o espectro de contribuições e aplicações do monitoramento para os processos de soldagem a arco, né? Então nós vamos ver que a monitoração não é apenas para verificar ali se a corrente está correta, se a velocidade do arame está correto, né? Realmente serve para isso, certamente, para uma verificação de EPS, ou de procedimento, né, de soldagem, para calibração de equipamentos, mas muito mais, né? Serve para o próprio controle dos próprios processos, né? Técnicas de controle dos processos se baseiam em diferentes métodos de monitoramento. E também, é claro, é parte fundamental desse universo que hoje é modelamento e simulação, e falando mesmo dentro de processos, dentro da soldagem, né? A validação e a parametrização da própria simulação. Ou seja, quanto mais fiel for o meu processo, a minha técnica de monitoramento, realmente ao efeito físico que está acontecendo, melhor vai ser a minha retroalimentação para o meu modelo. E ainda melhor vai ser a própria validação da simulação. Ok? E aí a gente fecha então com esse item 4, que justamente é correlacionar, ou o item dos objetivos, né? Que a gente quer que vocês realmente obtenham hoje, que é esse correlacionamento, essa contextualização entre monitoramento, entre técnicas de monitoramento, infraestrutura de monitoramento, e como isso pode interagir com as técnicas de modelamento e simulação, com base em casos reais, como eu falei anteriormente. Bom, então vamos lá, vamos dar início aqui, né? A primeira, estratificação, estruturação que nós fazemos aqui é em relação aos contextos nos quais o monitoramento pode ser observado, né, dentro aqui da soldagem. O primeiro é um contexto aplicativo industrial, né? É aquela situação onde a empresa, a indústria, de fato aplica processos de soldagem e tem a necessidade de medir, né? Medir, acompanhar o desempenho dos processos, né? Melhorar os processos, uma melhoria contínua, fazer auditorias técnicas, né? Para realmente, por exemplo, obtenção de certificações, né? Então, controle de produção, né? Controle de produção pode ser feito via monitoramento
dos processos de soldagem, né? E o outro viés que existe é o contexto mais científico e tecnológico, né? Então, é necessário para que haja uma contínua expansão, evolução dos processos de soldagem. Hoje, por exemplo, nós falamos em estado da arte e soldagem, né, dos processos híbridos, né, processo plasma MIG, processo laser MIG, processo MIG e TIG, né, mas também outros processos modernos que estão surgindo, né, advindos, por exemplo, de desenvolvimentos em eletrônica ou do próprio projeto mecânico das tochas, como nós vamos ver aqui nos nossos cases, né? Então, para tudo isso é necessário haver um conhecimento básico dos fenômenos, dos efeitos envolvidos, né? A soldagem a arco envolve fenômenos altamente complexos, né? Que interagem, e efeitos que interagem entre si. Como eu falei, nós temos o fluido aqui, não só na ferramenta, como também na peça, e às vezes até no próprio eletrodo. No caso do MIG-MAG, nós temos um eletrodo consumível. Então, é fundamental que, para que haja uma adequada e incremental evolução dos processos, que se faça, então, os desenvolvimentos de maneira assertiva, sistematizada, e para isso é necessário realmente o conhecimento, e para obter o conhecimento, claro, a monitoração dos processos, tá? Sendo que mesmo dentro do contexto aplicativo experimental, né, todos esses efeitos podem ser utilizados e aplicados em modelamento e simulação. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, nós vamos ver que é possível utilizar, por exemplo, resultados de monitoração espectrográfica, né? De um arco elétrico de soldagem para alimentar uma simulação de um arco, né? O que não tem nada de aplicativo industrial. Agora, mesmo uma monitoração de velocidade de arame, por exemplo, de maneira dinâmica, né, em tempo real, ela pode também ser utilizada em simulação, por exemplo, para simular a eficiência de troca térmica entre o arame e a poça metálica num processo TIG alimentado, por exemplo. Bom, vamos entrar um pouquinho mais nos contextos, né? Então, no contexto aplicativo industrial, nós podemos utilizar o monitoramento para diagnóstico de problemas operacionais, né? Realmente, digamos, né, um processo para de funcionar adequadamente, ele realmente tem alguma disrupção, então é necessário fazer uma varredura, né, sistematizada com a instrumentação adequada para se achar o problema e sanar o problema, né, que é parte do dia a dia industrial, nós sabemos, né? Verificação e calibração de equipamentos, então nem sempre os valores que estão sendo mostrados no display ali da minha máquina estão corretos, né? Aquele display ou a máquina podem estar descalibrados, e além disso, muitas vezes os valores não refletem exatamente o que o operador, o soldador, o engenheiro de soldagem quer ver naquele momento, né? Cada equipamento trabalha com a sua lógica, né? Com a sua loja de cálculos de valores, com o seu grau de importância também e digamos, de display dos valores, são valores médios, valores eficazes, como são feitos esses cálculos, né? Então, é interessante se ter meios para fazer essa verificação e essa calibração independente, digamos assim, dos equipamentos, né? Formulação e verificação de EPS, né? Então, faz parte da especificação dos procedimentos de soldagem o adequado registro das variáveis dos parâmetros de soldagem. Então, para isso, fundamental ocorrer o monitoramento. Análise de estabilidade, né? O processo para que ele consiga desempenhar, entregar o seu melhor, de fato, ele tem que ter passado por um procedimento, né, uma sequência de parametrização, de otimização, né? E essa sequência de otimização, de melhoramento, passa, é claro, pela análise da estabilidade, né?
E isso é feito também via monitoração, de acordo com várias técnicas, como nós vamos ver daqui a pouco. Identificação e caracterização de tecnologias, principalmente dos processos modernos. Então, as máquinas hoje, vocês sabem muito bem, as máquinas de solda, máquinas de soldagem, fontes de potência, fontes de energia para soldagem, né, são computadores. Né, são basicamente computadores com elevada capacidade de processamento, interconectividade. Hoje, as máquinas, dentro do contexto da indústria 4.0, muitas delas atuam em rede, né? Mas aqui no nosso contexto, né, o fato é que os processos de soldagem hoje são cada vez mais inteligentes. Se no passado nós tínhamos máquinas que tinham a sua característica dinâmica e estática regidas apenas pela sua estrutura eletroeletrônica, né, ou elétrica, eletromagnética, hoje isso é diferente, né? O comportamento é regido basicamente por software, né? Segundo lógicas, algoritmos desenvolvidos para aplicações diferentes, materiais diferentes, posições de soldagem diferentes, né? Faixas de corrente diferentes. E é claro, tudo isso também envolve o próprio hardware, né? Porque a dinâmica da fonte depende do hardware da fonte, do hardware da máquina, né? Então, cada máquina, cada fabricante, cada desenvolvedor tem, digamos assim, as suas tecnologias, né? E para que o usuário, o pessoal, as pessoas envolvidas nas aplicações de soldagem, seja P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja industrial, para que eles tenham pleno conhecimento da tecnologia com a qual eles estão lidando, né, e possam então fazer a adequada parametrização, para que possa haver a própria reprodutibilidade desses processos, é fundamental conhecer, saber exatamente qual é a tecnologia que está sendo utilizada. Eu estou usando aqui um MIG pulsado, se for um MIG pulsado, como é a forma de onda? Ela tem 3 pulsos, 2 pulsos, como é que está a transferência de corrente? Isso aqui é um curto-circuito, mas como é que é a forma desse curto-circuito, né? Além disso ainda, né? Isso aqui é um curto-circuito, mas está havendo retração e avanço do arame aqui em alta frequência, quanto que ele vai para frente, quanto que ele vai para trás? Como que isso realmente está influenciando ali na minha transferência metálica, na formação do meu cordão, tá? Então, ou seja, é muito importante também a monitoramento para a identificação das tecnologias, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão utilizando. Para o próprio controle do processo, e o controle aqui eu não estou dizendo do ponto de vista de realmente um looping, uma malha fechada, né, um controle realimentado, mas de fato um controle de produção, né, um controle de produção. A gente sabe que existem consumíveis em soldagem, tempos envolvidos, né, fatores de operação, e tudo isso pode ser controlado, né, não é a melhor palavra, né, mas é o que se utiliza, né, controlado via monitoramento, tá? Bom, e aí nós monitoramos o que, né, dentro da soldagem a arco? Dados elétricos, né, tensão, corrente, né, DI, DT, um indicativo da indutância, vazão de gás, velocidade de arame, mas não só isso, né, nós também temos que monitorar o movimento, principalmente quando nós falamos em processos mecanizados ou automatizados, né? Então, muito se fala, né, os trabalhos, a literatura e tal, né, realmente, e é conhecido por todo mundo, né, monitoração de, como eu falei, corrente, né, aí verificação de corrente média ou corrente eficaz, a vazão de gás, e a velocidade do arame, porque tudo isso tem realmente influência direta na deposição do material na poça de fusão. Mas é muito raro nós vemos pessoas monitorando o movimento de um robô, de um manipulador, de uma mesa cartesiana, por exemplo. E a experiência tem mostrado que, principalmente para situações que fogem, digamos, de faixas de intensidade de movimento ou oscilação, por exemplo, né, uma amplitude relativamente grande ou uma frequência muito alta, pode haver uma discrepância entre o que está regulado e o que está realmente sendo entregue, porque existem limitações de ordem mecânica, principalmente, né?
mas até às vezes de ordem de software também, né? Eletrônicas, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos disso, né? Onde se regula um parâmetro, né? E, na verdade, quando vai se observar, o parâmetro, o movimento está diferente do que foi regulado, né? Como que eu vou reproduzir uma situação dessa, né? Então, o movimento também é mais um parâmetro a ser monitorado, mesmo dentro de um contexto aplicativo industrial. Bom, e vamos lá, em relação a dados elétricos, né? Nós medimos apenas corrente, tensão, vazão de gás, apenas um valor de litros por minuto, né? Em velocidade do arame, apenas também uma velocidade do arame, o arame indo para frente, né, em metros por minuto. E mesma coisa, movimento, nós lemos apenas a velocidade do trator, por exemplo, ou a amplitude de tecimento, né, em hertz ou centímetros por minuto. Bom, a resposta é não, né? Para que a gente tenha um retrato completo, real, útil, né, na sua plenitude, daquele processo de soldagem, de uma determinada técnica de monitoramento aqui, e nós estamos falando dos dados de soldagem, né? É necessário, por exemplo, aqui, que o meu sistema, né, que a minha técnica forneça não apenas um valor de corrente média, ou corrente eficaz, ou tensão média ou eficaz, mas um histograma de correntes, né, para que eu possa fazer realmente uma avaliação mais estatística. Um oscilograma de corrente, para que a gente consiga ver cada evento de soldagem dentro de um determinado tempo, né, como que ele está acontecendo, uma transferência metálica por curto-circuito, por exemplo, ou disrupções ao longo de um determinado tempo de soldagem, né? Vazão de gás. Então, hoje, né, existem processos que aplicam pulsação de vazão de gás. E além de pulsação de vazão de gás, uma alternação entre gases. E além disso, claro, é muito importante também a gente verificar a vazão de gás fora do próprio processo, por exemplo, pré-gás, pós-gás, no caso do processo plasma também, rampas de subida, rampas de descida para um processo keyhole, por exemplo, até no TIG keyhole. Hoje nós vamos ver, né? TIG keyhole já é utilizado também hoje em uma escala considerável, né? Velocidade do arame, né? Foi-se o tempo também que os processos funcionavam apenas com uma velocidade contínua de arame para frente, né? Hoje em dia, né, o estado da arte em processos de soldagem é realmente a alimentação dinâmica, ou seja, num regime onde existe aceleração e desaceleração, onde forças estão fora do equilíbrio, né? Realmente num regime dinâmico, a gente chama de alimentação dinâmica de material. Então é importante eu conseguir medir para frente, para trás e numa frequência adequada. Tá? Bom, e justamente o que eu falei, né? Características dinâmicas, ou seja, a minha monitoração, o meu sistema de monitoramento tem que ser capaz de detectar e verificar características dinâmicas do meu processo também, para que ele seja plenamente caracterizado. E no contexto científico tecnológico, o que nós temos, né, de resultado, né, que pode realmente fomentar o design de novos projetos, de novos processos, a parametrização de processos, né, e, é claro, alimentar e retroalimentar o modelamento e a simulação, né. Primeiro, padrão de fusão, né? Então, tem técnicas de monitoração hoje, principalmente por visão, né, que nos provém essa possibilidade de verificar padrões de fusão do arame, no caso do processo MIG-MAG, ou no processo TIG alimentado e seus correlatos, né, da gota do arame, mas também da própria poça metálica, da oscilação, da convecção, do modo de fluxo da gota da poça metálica e do gás, do plasma, né, que são os nossos fluidos gasosos aí envolvidos, né? Perfil de composição química, né? Então, é possível também fazer inferências e correlacionamentos do perfil de composição química a partir
de dados de monitoramento visual, né? O perfil térmico, né, também pode ser adquirido via técnicas de monitoramento aqui de soldagem, né, para obtenção de informações de história térmica da peça soldada, da peça impressa, né? Então, alguns dos cases que eu vou mostrar aqui hoje vão falar sobre manufatura aditiva e como a termografia pode auxiliar no desenvolvimento da manufatura aditiva, né? E, é claro, também dos próprios componentes do circuito elétrico de soldagem. Como eu falei antes, né, em soldagem a arco, nós nada mais temos do que um circuito elétrico com todas as suas partes. Então, disrupções ao longo das várias cargas distribuídas ao longo desse circuito podem afetar a estabilidade do processo, a repetibilidade do processo, a reprodutibilidade do processo. Essas características de cada carga são dependentes da temperatura. Então, a própria inspeção das temperaturas envolvidas nas cargas, por exemplo, resistência do bico de contato com o arame, a própria resistência do arame, né? Tudo isso pode ser realmente monitorado, inclusive também realimentado em simulação, né? O perfil geométrico também pode ser monitorado, né, da peça soldada ou da peça impressa. A abordagem que nós vamos ver aqui é realmente a perfilometria a laser, né? Nós podemos também, através de novas técnicas, técnicas inovadoras de monitoramento da soldagem, também caracterizar a própria alimentabilidade e problemas de alimentabilidade, né? O processo, como eu falei, né, o processo de soldagem ele é baseado no circuito elétrico, mas quando existe alimentação de material, eu tenho um circuito de fluxo de arame também, né, de um sólido submetido a atrito, né? Então, o próprio padrão de velocidade de movimento ele vai depender digamos, de um correto setup, um correto dimensionamento do sistema mecânico de impelimento do arame para frente, tá? Ou em direção à poça de fusão. Caso isso não ocorra, ou caso algo, digamos assim, saia do seu funcionamento ideal, como, por exemplo, por desgaste do liner, desgaste do bico de contato, desgaste dos roletes, isso pode realmente afetar de maneira microscópica, não visível ao olho nu, né, o processo de soldagem. Vai haver um impacto no processo de soldagem, né? Então, para que a gente detecte e identifique o problema e possa, então, saná-lo da maneira correta, existem técnicas de monitoramento dedicadas, né? E a formação de destacamento de gota, né, seja qual for o tipo de transferência, né, em curto-circuito, em voo livre, em alimentação dinâmica, processo MIG-MAG ou processo TIG, né? O destacamento e a formação das gotas dependem, né, de realmente um balanço de forças, de várias forças envolvidas, né? E o monitoramento nos permite, juntamente ao conhecimento das equações, né, o equacionamento analítico, realmente poder avaliar, né, um determinado resultado, uma determinada situação que se produz ali na soldagem, no processo, mas também, de fato, realimentar ferramentas de simulação. Bom, trazendo um pouco mais agora, então, para o tema aqui do nosso workshop, para o tema geral aqui do nosso workshop, nós fazemos aqui uma contextualização mais específica, né, do monitoramento com as técnicas de modelamento e simulação, né? Lembrando, né, que os processos de soldagem a arco, eles têm realmente um intenso cunho experimental, né, devido a uma elevada complexidade física.
entre todas as físicas que estão envolvidas, que são na maioria dos casos, não lineares, os efeitos são não lineares, não obedecem proporcionalidade, né? Não estão em equilíbrio, por exemplo, equilíbrio termodinâmico, né? Então, simplificações são feitas, né? Mas a complexidade realmente ainda é muito elevada dos fenômenos físicos ali envolvidos. E essa complexidade, por sua vez, também, né, vice-versa, leva a um intenso cunho experimental, empírico do processo. Tá? Sendo que hoje, realmente, um dos grandes, ou uma grande linha de pesquisa e desenvolvimento de fato, o próprio fortalecimento, né, dos modelos aí do arco, do modelo da poça, do modelo do arame. E como uma área, né, monitoração e soldagem e simulação podem se enriquecer mutuamente, né? Então, de fato, quanto mais versátil e fiel for um sistema de monitoramento, melhores vão ser os dados gerados que vão alimentar modelos de simulação para parametrização e também para a própria validação depois dessa simulação. Ok? Bom, e nós podemos citar, né, aqui alguns exemplos aqui de como pode haver essa colaboração, digamos assim, entre monitoramento e simulação, né? Então, no desenvolvimento de processos controlados, né? E agora sim eu falo sobre controle realmente no sentido da palavra, né? Em processos em malha fechada, com os parâmetros em malha fechada, né? Com o desenvolvimento de software e hardware, de fontes de potência, né? Sejam elas manuais ou semiautomáticas ou automáticas. O desenvolvimento de sensores, né? O desenvolvimento de periféricos de fontes de potência, alimentadores de arame, alimentadores de pó. Ou seja, bom, só finalizando então, o desenvolvimento de tochas especiais, como nós vamos ver também daqui a pouco, tochas para processos especiais e processos híbridos, né? Então, o monitoramento desses processos, né, que muitas vezes tem parâmetros múltiplos, além da complexidade, é um grande número da complexidade da interação entre os efeitos. Os parâmetros são são profusos, né? Então, os resultados, quanto melhor for o meu sistema de monitoração ou monitoramento, melhor vai ser a simulação e menor a necessidade daquela carga experimental intensa, né, para realmente o estudo de um processo. E aí está a grande vantagem, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de um processo híbrido, né, um processo, digamos, plasma-MIG. Então, se juntam todos os parâmetros dos processos. Corrente de um, corrente do outro, gás de um, gás do outro, tensão de um, tensão do outro, velocidade do arame em um. E além quando a gente fala em processo híbrido, não é simplesmente a soma de um processo com o outro. Existe a interação, surge um novo processo que é a interação dos dois, que é o processo híbrido. E existem também parâmetros que não existem nos processos individuais, como, por exemplo, angulação entre uma tocha e outra, né? Então, é um parâmetro novo que surgiu. Então, é uma infinidade, realmente, de parâmetros, né, que até então vêm sendo estudados, basicamente, empiricamente, com muita carga experimental. E nós sabemos o custo, né, ou todos os custos envolvidos de tempo, de recurso humano, de recurso financeiro, né, direto, nessa elevada carga experimental, tá? E tempo, né? E tudo isso, então, pode se beneficiar dessa parceria, podemos dizer assim, né, entre monitoramento e simulação. Bom, vamos começar então, vamos entrar aqui no nosso módulo 2, né, e vamos falar inicialmente aqui sobre o processo MIG-MAG, né? Então, vamos lá, relembrando, né, o processo MIG-MAG é um processo de soldagem arco elétrico com arame, com eletrodo consumível. Então, o arame que está sendo alimentado,
e vai lá também junto com o metal de base fundido formar a poça de fusão e o cordão de solda, é o próprio eletrodo. Então nós estamos vendo aqui, né, o arame sendo transferido, o arame então ele está sólido, alimentado, ele se transforma em gotas, né, ele se funde e é transferido gota a gota para a poça de fusão. Nós temos aqui o bico de contato, através do qual o arame é direcionado para a peça e também de onde o arame recebe a corrente elétrica, né? Por isso esse nome aí, o bico de contato elétrico se dá, a corrente passa para o arame através do bico de contato. Nós temos o bocal do gás de proteção, aí temos o gás de proteção, o próprio plasma aqui, que é um arco, né? Quer dizer, que é um gás ionizado que está transferindo corrente, e é um gás ionizado a um certo grau, né? Existe um grau de ionização. É isso, né? E aí, vamos dar É importante a gente definir também uma terminologia básica aqui, né? Que eu vou utilizar ao longo do mini curso aqui. Então, nós temos o bico de contato, como eu falei, o stick out, que é essa extensão do arame aqui, né? Sólido ainda para fora do bico de contato. Nós temos o comprimento do arco, a distância bico de contato peça DBCP entre propriamente a face do bico de contato e a peça, né? A peça de trabalho. Podemos trabalhar em polaridade positiva, polaridade negativa, e também podemos trabalhar com corrente alternada, o MIG-AC. Lembrando que a polaridade positiva, também chamada de polaridade inversa ou reversa, é a polaridade mais usual para o processo MIG-MAG. E a polaridade negativa, chamada polaridade direta, é utilizada em situações especiais aqui, tá? No caso do processo TIG é o contrário. Bom, é isso. Lembrando, quando a gente fala sobre polaridade, quando nós caracterizamos a polaridade, nós estamos falando sobre o polo que está na tocha, chamado eletrodo, tá? Ou seja, a polaridade positiva significa que o eletrodo que está na tocha é positivo. No caso aqui, o arame MIG-MAG. Também lembrando, né, pessoal, que essencialmente a peça de trabalho também é um eletrodo, né? Só que nós não chamamos assim dentro aqui do mundo da soldagem, né, do contexto da soldagem. O eletrodo é sempre o que está dentro da tocha. Bom, e aí nós temos lá os nossos consumíveis, né, o gás de proteção, o arame, que pode ser um arame maciço, arame tubular. Aqui tem um exemplo de um arame tubular seamless, né, que é uma novidade também tecnológica aí do mercado, né? Ele não tem costura, tem algumas vantagens, por exemplo, fica mais imune à umidade, né? E temos ali o bico de contato, que é um consumível também, ele vai se desgastando, ele sofre aquecimento por contato elétrico pontual e, além disso, o atrito com arame. O bocal do gás de proteção, né, que fica aqui por fora, e o próprio conduíte, né, que é a via pela qual o arame é direcionado, né, à peça. Então, o conduíte também está submetido continuamente a atrito com o arame, certo? Nós vamos ver a importância disso mais para frente. E como é que funciona basicamente o processo processo MIG-MAG aqui? Qual é a premissa básica fundamental? É essa aqui que a gente está vendo. Então, o arame está sendo alimentado, está passando corrente por ele e ele se aquece. Ele se aquece e ele tem que realmente se aquecer até o ponto de se fundir, porque ele tem que ser fundido para ser transferido para a poça de fusão e formar lá o cordão de solda, né? Para haver essa transferência metálica, ele tem que entrar em fusão. Então, ele é aquecido pelo efeito Joule aqui, pela corrente que está passando, e além disso, ele é aquecido por efeitos do arco aqui embaixo, né? Então, nessa filmagem aqui, né, vocês vejam, né, eu cortei aqui, foi cortado, né, como que está acontecendo a efetiva transferência metálica? Porque aqui o que interessa é mostrar esse balanço, né, entre o material que está sendo alimentado e o material que está sendo fundido. Isso é representado nesse vídeo
por essa interface, essa linha de fusão, essa interface sólido-líquido, ou frente de fusão aqui, que ela permanece geometricamente relativamente estável. Significando o quê? Que a quantidade de material que está sendo alimentado está sendo igual à quantidade de material que está sendo fundido, que é isso aqui, ó. Essa conservação ela se apresenta. Então, a velocidade do arame ela é uma variável regulada na fonte de soldagem, né? E ela é imposta por uma rotação do motor lá do alimentador de arame. Porém, a taxa de fusão, que é esse segundo termo aqui, depende dos efeitos de aquecimento do arame. E os efeitos, basicamente, são esses aqui, né? Um efeito, que é o primeiro termo aqui, né? Esse alfa vezes a corrente média, que diz respeito aos efeitos do arco sobre o aquecimento do arame. E existe também o termo aqui relativo ao aquecimento por efeito Joule. Existem outras formas de se apresentar essa equação, né? De acordo com diferentes autores, diferentes níveis de aprofundamento aqui com que se quer lidar, né? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? E também basicamente, para fins práticos, né? O que interessa, quer dizer, o que se apresenta é uma situação na qual o efeito do arco, do aquecimento pelo arco é muito maior, ele é preponderante em relação aos efeitos de aquecimento por efeito Joule. Existe o aquecimento por efeito Thomson também e tudo mais, né? Mas basicamente a gente pode fazer uma simplificação aqui, né? Considerando que a taxa de fusão vai ser proporcional à corrente, tá? E nós adotamos, então, aqui a corrente média, né? Outros autores adotam a corrente eficaz, uma combinação das duas e tudo mais, né? Nós não vamos entrar nessa seara aqui, mas basicamente é proporcional à corrente, tá? Os efeitos da corrente, certo? Bom, e o sistema básico de soldagem MIG-MAG, então, é esse aqui, né? Nós temos aqui um cilindro de gás, pode ser um cilindro, uma linha de gases, pode ser 2 cilindros e um misturador, né? Esse gás, então, é uma mistura gasosa, ou pode ser um gás puro. E aí, ele é o gás de proteção, que está sendo alimentado aqui através de uma válvula dentro da fonte, né, que vai liberar o gás quando for apertado o gatilho aqui, quando o soldador mandar, ou o meu robô, por exemplo, der o disparo. Nós temos uma bobina de arame, né, ou, melhor dizendo, né, um armazenamento de arame, que na maioria dos casos é uma bobina, pode ser também uma barrica, né. Esse arame, então, ele é desbobinado por meio de um motor que está aqui dentro do alimentador de arame e os seus respectivos roletes, né? Então, tem diferentes tipos de sistemas de roletes duplos, quádruplos, únicos, né? Que, então, impelem aqui o arame para tocha de soldagem, né? Nós temos aqui a tocha MIG, então... Então, vamos falar da tocha, né? Então, a tocha, dentro da tocha, nós temos lá o bico de contato, como visto ali anteriormente, o bocal do gás de proteção. E temos, basicamente, a fonte de energia, fonte de potência, fonte de soldagem, uma máquina de solda, né? Que tem 2 bornes, né? Um borne positivo e um borne negativo. E, como eu falei, normalmente aqui o terra, a peça, é o cabo, é o potencial negativo, e a tocha é o positivo, né? Os bornes, o borne negativo está direto aqui da tocha, quer dizer, da peça aqui, da mesa, do gabarito, né, na máquina, né? Ao passo que a tocha ela está realmente conectada via o mangote com o alimentador, né? Então o cabo de corrente sai do positivo e vai para o alimentador, e dali ele passa para o mangote que vai para a tocha. Ok? E como se dá então a transferência metálica, né? Então, primeiro, né, a transferência metálica ela tem uma importância fundamental aqui para a estabilidade do processo MIG-MAG, né? Devido às dimensões do arame, tá, a transferência, o material, ele é transferido gota a gota, uma atrás da outra. E quanto mais regular for essa transferência, seja qual modo for, mais estável vai ser o processo, tá? Mais confiável e mais regular. Ou seja, uma vez obtido uma situação de estabilidade, se esse processo estiver regular, homogêneo, essa estabilidade, essa ausência de defeitos, né, na solda e tal, vai ser possível repetir, ok? Então,
o primeiro tipo de transferência metálica que nós temos é a transferência metálica por curto-circuito. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Né? Então, o arame está sendo alimentado. Isso aqui é uma filmagem de alta velocidade, talvez 5.000 aí, frames por segundo, passando aqui em slow motion. Né? Então, o arame é alimentado, o arco ele funde o arame, quer dizer, os efeitos de aquecimento fundem o arame é alimentado numa velocidade nominal aqui constante, e aí quando a gota encosta na poça, a poça atrai para si via tensão superficial, e além disso existe um efeito pinch devido às forças eletromagnéticas aqui que ajudam a empurrar o arame em direção à poça de fusão, né, e realmente, efetivamente destacar a gota. E existe a transferência metálica em voo livre, onde não existe contato. Né? Então, vocês estão vendo, o arame está sendo fundido, mas as forças de origem eletromagnética ali também, né, em combinação com outras fontes, né, mas principalmente eletromagnética, elas vencem as forças de retenção do material líquido ali na ponta do arame ao arame. Então, se produz o impelimento, né, da gota, daquele material líquido na ponta do arame em forma de gota em direção à peça. Tá? E isso acontece acima de uma determinada corrente, que a gente chama de corrente de transição. Né? E a transição, então, se dá basicamente, né, efeito preponderante do efeito pinch eletromagnético. Certo? Então, ou seja, não é necessário aqui, né, não se faz necessário o auxílio da poça de fusão atraindo a gota para si. Né? Bom, qual é a importância da transferência metálica aqui para o processo? Né? Então, o que acontece? A própria estabilidade paramétrica dos parâmetros de corrente e de tensão vai depender dessa regularidade da transferência metálica. Então, podemos retornar um pouquinho, né? E, quer dizer, na verdade, até vou me adiantar um pouquinho e já dizer, né, que os parâmetros, claro, é necessário corrente, a corrente é o fator principal, e assim como junto com a potência, né, para fundir o arame, mas também para fundir a poça metálica, para produzir aquela poça, fundir aquela junta, né, para se construir uma poça metálica e depois, na sua solidificação, se formar realmente um cordão de solda, né? Com penetração adequada, seja parcial ou total, sem defeitos de qualquer ordem, né? Falta de fusão ou porosidade, por exemplo. Mas basicamente é necessário uma fusão adequada dos materiais, certo? E a fusão do arame e da poça de fusão, da peça formando a poça de fusão, realmente depende também da corrente e da potência, certo? Ou seja, se houver oscilação ao longo do tempo, numa determinada frequência, que resulte em oscilações também da poça de fusão, não vai haver regularidade daquelas condições de ausência de defeitos. Né? Se houver uma oscilação da corrente média e da potência média, vai haver também uma oscilação na minha fusão, porque a fusão depende desses valores. E quando o processo não está regular oscilograficamente, ou seja, em seus parâmetros elétricos, de fato, a fusão, essas propriedades de fusão não vão estar também regulares. Né? E aí eu perco a confiabilidade na reprodutibilidade daquele cordão. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo uma transferência metálica por curto-circuito, com uma fonte de corrente, com uma fonte com imposição de tensão, ou seja, onde existe a variação de corrente intrínseca da transferência metálica por curto-circuito, que é em alta frequência. Então, essa variação de corrente que a gente está vendo aqui, em alta frequência, aqui, bem baixinho, até lá em cima, acontece muito rápido, uma frequência de 30, 50, 100 Hz. Então, isso não tem importância para a soldagem, porque o que vale é o valor médio. Tá? Mas, o que acontece? Se eu começar a ter uma alteração muito brusca desses picos, dessas bases, desses períodos, eu começo a ter uma variação no valor médio. E a transferência metálica por curto-circuito, como está escrito aqui, né, ela é estocástica intrinsecamente, né,
ou seja, depende de vários fatores aleatórios. Então, vocês vejam, ó, nessa filmagem aqui, nós estamos vendo um oscilograma adequado, ou seja, um processo adequado oscilograficamente. Como os picos e as bases e os períodos aqui estão bem regulares, a corrente média está bem regular, então provavelmente ao longo de toda essa solda aqui houve uma regularidade no meu cordão, ok? Ao passo que nesse outro vídeo aqui, né, nós estamos vendo uma alta variabilidade aqui, ó, da corrente de pico, da corrente de base, dos períodos de transferência e aquela característica explosiva da transferência metálica com geração de respingos. Tá? E, é claro, se gerou aqui um processo certamente com alto potencial de defeitos. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto onde houve um grande tempo aqui, ó, de corrente baixa, claro, um grande tempo relativo, né, mas pode ser já são milissegundos, mas pode ser suficiente para, por exemplo, causar uma falta de fusão, tá? Num chanfro, num passo de raiz, por exemplo. Bom, e aqui são alguns exemplos, né, de histogramas, né, de oscilogramas que mostram, né, a característica da transferência metálica e que, na verdade, mostram que a gente pode fazer um diagnóstico, né, de um processo sem ter a filmagem de alta velocidade, sem observar aqui o processo. Nem todos têm uma câmera de alta velocidade. E, além disso, é um aparato complexo de se operar. Né? Mas um oscilograma, por exemplo, esse aqui eu só tenho um oscilograma. Eu consigo ver aqui, ó, os períodos, para esses parâmetros regulados aqui. Os períodos eles estão regulares, né, os períodos de transferência de gota. Os picos também estão com uma baixa variabilidade, né? As correntes de base aqui, ó, de arco aberto também estão com baixa variabilidade, então esse processo está muito provavelmente gerando um cordão muito estável, tá? Mesma coisa para esse outro aqui. O que a gente fez de um para o outro? Só aumentei a velocidade do arame, ó, de 4 para 6 milímetros. Então aumentou a quantidade de picos, né? Aumentou então a corrente média aqui, né? Porque aumentou a quantidade de picos, mas se manteve aqui uma estabilidade, né? Então, muito provavelmente, esse cordão também continua estando adequado, homogêneo ao longo de todo o seu comprimento. Bom, e dentro da transferência metálica aqui por voo livre, eu queria mostrar para vocês mais alguns exemplos. Né? Esse aqui é um exemplo da transferência que a gente chama em spray, né? Com essa corrente constante aqui, né? No alumínio. Então, vocês veem ó, que é um pouco diferente daquilo que eu mostrei antes. Na situação do aço lá, ele acaba formando um cone na ponta do arame e gotinhas bem pequenas. Né? Então, devido às características aqui do alumínio, né? Se formam, então, gotas maiores, mais próximas ao diâmetro do eletrodo, mas também, né, digamos assim, o mesmo modo de transferência, spray. Existe também a transferência pulsada. Então, nesse tipo de transferência aqui, ó, existe uma oscilação do pulso, melhor dizendo, uma oscilação modulada da corrente, uma modulação da corrente, de maneira que a cada pulso se alcance ou se ultrapasse a corrente de transição, que eu falei antes, né? Acima da qual se tem a transferência de uma gota. Tá? Então dá para ver aqui a modulação da corrente aqui embaixo, a cada pulso se tem a formação e o desprendimento de uma gota. E aqui vale a mesma coisa, né? Quanto mais irregular tiver aqui, uma gota atrás da outra e tudo mais, claro, aqui o período e as correntes são impostas pela máquina, tá? Mas é imprescindível que esteja sendo obedecido aqui fisicamente o resultado que se almeja, que é o quê? Uma gota a cada pulso e tal, certo? Inclusive, tem umas erupções interessantes aqui da poça de fusão, né? Essa filmagem ficou muito legal, tá? Sendo que o que a gente quer evitar, né, com essa modulação da corrente, é uma situação que também muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é uma transferência globular, né? Uma situação na qual se forma uma gota grandona e ela encosta na poça, mas não se transfere, ela fica balançando, gerando respingos,
alterando a frequência de transferência, as próprias correntes de pico aqui, né? Então é uma situação que às vezes se encontra aí na indústria, né? Mas é uma situação que se deve evitar, porque ela gera intrinsecamente uma forte aleatoriedade. Ela fica muito suscetível ao caráter estocástico aqui da transferência metálica por curto-circuito, ou do comando de tensão. Ok? Então, falando um pouco sobre corrente pulsada, né? Por que corrente pulsada? Claro, para manter ainda aquela regularidade de transferência e também da corrente média, né? Mas também para obter algumas características especiais do cordão, né? Então, a soldagem em curto-circuito aqui acaba tendo uma potência mais baixa, porque eu tenho tempos de curto-circuito, o próprio nome diz, onde a potência cai muito, né? Então, o cordão ele acaba ficando menos molhado, eu tenho menos molhabilidade, né? Que é um efeito, é uma característica que depende da tensão superficial, que por sua vez depende da temperatura, que por sua vez depende da corrente da potência. Mas pode haver casos onde é necessário soldar com potências relativamente baixas, mas é necessário também obter molhabilidade. Então, nesses casos, o pulsado resolve bem, né? Ele fica meio que um intermediário lá com o spray, né? A gente consegue soldar com correntes médias baixas, ou seja, para soldar chapas finas, por exemplo, passe de raiz não, mas chapas finas ou fora de posição, e mesmo assim obter uma boa molhabilidade, certo? Um bom exemplo, né, um exemplo bem assim representativo disso, é a soldagem do alumínio, né? Aqui na esquerda a gente tem uma solda, um cordão executado aqui com o processo convencional, com comando de tensão, né, transferência por curto-circuito, com uma corrente de 80 amperes, né, gerando aqui 1.186 watts, ou dissipando 1.186 watts, melhor dizendo do que gerando, né? Ao passo que aqui na direita, né, a gente está vendo um processo pulsado com a mesma corrente média de 80 amperes, só com uma potência muito maior, dando um cordão muito mais molhado, né? O cordão da direita aqui, da esquerda, era totalmente não irregular, né, mas pouco molhado e com baixíssima molhabilidade, muito convexo, convexidade excessiva. Para algumas situações, hoje em dia, por exemplo, né, manufatura aditiva, isso é, digamos assim, até certo ponto desejável. É desejável nós podemos manipular a geometria do cordão até esse ponto, mas na maioria dos casos, de fato, o que se deseja é um cordão com boa molhabilidade. Ok? Mas então, para se calcular que a corrente média, a potência média, né, como é que o operador, o soldador, realmente ele faz isso, né? Então, nós já vamos responder essa questão. Bem, então a corrente pulsada veio para solucionar grande parte dos problemas que decorriam da aplicação do processo com transferência por curto-circuito, né? Basicamente uma solda, digamos assim, fria, um cordão muito convexo e com altas possibilidades aí de falta de fusão. Bom, mas para que o processo pulsado também decorra ou transcorra de maneira adequada, de maneira estável e regular, existe também uma faixa de parâmetros, né? Dentro dessa faixa, o processo, essa variante do processo Mig-Mag funciona, né, da maneira para que ela foi projetada, né? Ou seja, com a transferência sistematizada, né, estrategicamente de uma gota por pulso. Ou uma gota por período, melhor dizendo, né? Ao longo do tempo foi se verificando que existem diferentes efeitos que se podem obter na solda e no processo, né, do posicionamento da transferência metálica durante o pulso, ou durante a base, ou em determinada fase da base ou do pulso, certo? Mas, basicamente, uma gota por pulso. Isso garante realmente um período de forma de onda de corrente e um período de transferência de gota, com uma gota com diâmetro bem estabelecido, né? Com a menor quantidade de energia possível, ou seja,
aumenta-se a eficiência de energia, além da redução também de emissões gasosas, né? A gente consegue reduzir o sobreaquecimento da gota e a vaporização metálica, né, com essa parametrização adequada do processo pulsado. Alguns autores, né, como está mostrado aí no slide 21, eles produziram mapas de parametrização, né, contendo os parâmetros de pulso, que a gente chama, né, corrente de pulso e tempo de pulso, gerando essa correlação aqui exponencial inversa, né, entre os parâmetros, né, através de uma constante chamada D, que a gente chama de constante de destacamento, que para diferentes materiais, né, realmente vai gerar uma determinada faixa aqui, onde vai haver essa condição de uma gota por período. Ok? Então, a composição, né, de corrente de pulso com tempo de pulso vai determinar o padrão do destacamento de gota em relação aqui ao período. Bom, então aqui, falando em transferência de gota, né, no pulsado, a gente dá um passo atrás, lá na transferência metálica por voo livre ainda, né, no spray, né? Como é que acontece aquela transferência metálica sem que haja o contato? Bom, todo condutor que está transferindo corrente, ele gera um campo magnético ao seu redor, né? E esse campo magnético ele vai gerar forças de origem eletromagnética, claro, né? Que são as forças autoinduzidas, assim chamadas, que atuam sobre as próprias cargas que estão gerando as cargas em movimento que estão gerando aquele campo magnético, sempre de maneira perpendicular às linhas de corrente, ou fluxo daquela carga. Quando existe uma transição de diâmetros ao longo desse condutor, existe também então uma divergência ou uma convergência dessas linhas de transferência de carga, ou linhas de corrente. E no caso do ancoramento do arco elétrico na gota, pode-se produzir ambas as situações, uma situação como essa aqui, primeira de divergência das linhas de corrente, ou uma situação dessa aqui de convergência das linhas de corrente, tá? Sendo que uma situação de divergência das linhas de corrente, também representado nesse desenho aqui, que mostra bem o diâmetro, a transição de diâmetros do condutor, né? Então, o fato é que a força de origem magnética, uma força mecânica mesmo, no sentido de se espremer, né, no sentido sempre do interior, do eixo do meu condutor, ela acaba tendo então uma componente longitudinal, né, sempre em direção ao maior diâmetro da transição de diâmetros. Ok? Então, nesse caso aqui, da esquerda, acaba sendo uma força com uma resultante para baixo, né? Uma força que acaba fomentando o destacamento do material líquido aqui, da gota. Tá? Ao passo que, se as características físicas ali do ancoramento do arco na gota gerarem um diâmetro menor aqui no ancoramento do arco com a gota do que o próprio diâmetro do arame, o que acontece é uma convergência e uma resultante para cima da força de Lorentz, que é chamada assim, né, a força de origem eletromagnética, que é exercida mecanicamente sobre o meu condutor fluido. Tá? E aí o que acontece, né? Na situação aqui da esquerda, onde existe a divergência das linhas de corrente, então se fomenta o destacamento. É nessa situação que se tem, então, o voo livre. Ok? Essa geometria aqui do ancoramento anódico, nesse caso, ela vai depender de propriedades dos gases, tá? Além, é claro, também da polaridade, certo? E da própria corrente também, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, passando um pouco para frente agora tecnologicamente, dando um salto, né? Existiu logo após, talvez não tão logo após, né? Mas após o desenvolvimento do processo pulsado, a concepção aqui de um processo misto entre curto-circuito,
misto, podemos dizer assim, entre curto-circuito e pulsado. Então é um processo com uma forma de onda definida pelo usuário, né, imposta pela máquina, tá? Porém com transferência metálica por curto-circuito, né? Então a gente chama mais genericamente essa variante como processo MIG-MAG em transferência metálica por curto-circuito com controle de corrente, mas tem vários outros nomes: controle eletrônico da transferência metálica, curto-circuito modificado, tem as marcas comerciais, né? Surface Station Transfer aqui da Lincoln, o Regulated Metal Deposition, que é o RMD da Miller, Cold Arc, Fast Root, Soft MIG, curto-circuito controlado, a variante desenvolvida aqui no LabSolda, né? E vários outros, tá? Mas os objetivos são sempre similares, né? Melhorar a molhabilidade, deixar uma fusão mais consistente, melhorar o bridgeability, que é a capacidade realmente de transpor um gap, né? Sem furar a chapa, menos respingos, tá? E a vantagem sobre o pulsado é que eu consigo reduzir, né, um pouco mais ali a minha potência, né? Então trabalhar, por exemplo, com passes de raiz, né? E nesse caso também, um bom exemplo é o passe de raiz, é a maior direcionabilidade da gota, né? No curto-circuito, se deposita a gota exatamente, né, onde se quer, ou seja, no voo livre a gota ela viaja, né? Ela voa da ponta do arame até a peça, então ela fica submetida ali a algumas ações ali hidrodinâmicas, por exemplo, do próprio plasma, por exemplo, ou magnéticas mesmo, né? Ao passo que, no caso aqui do curto-circuito, o arame leva a gotinha até lá realmente a poça de fusão, tá? Então também tem essa vantagem aqui, né? E a sequência dessa tecnologia foi realmente um processo com transferência metálica por curto-circuito, com controle de corrente e com controle do movimento do arame. E nesse caso, a essência, né, realmente está no fato de que o destacamento de gota ele é provido não por um pulso de corrente, por aquele efeito pinch eletromagnético, né, que também existia aqui nesse caso, né, do curto-circuito com controle de corrente. Eu tenho que dar um pulso durante o curto para realmente conseguir fazer a transferência metálica efetiva da gota, né? Nesse caso aqui não, o que acontece? O arame ele leva a gota até a poça, né? A poça encosta, começa a se incorporar a poça. Nesse momento, então, existe o comando do arame se retrair. Então o arame é puxado para trás, né? Ele puxa, vai esticando a poça de fusão aqui por tensão superficial, até o momento que essa ponte metálica ela se rompe. Ou seja, não existe necessidade aqui de um pulso durante o curto para realmente executar um efeito pinch, tá? Para se ajudar ao destacamento efetivo da gota. Então aqui está mostrado, né, um esquemático do transcurso, né, de corrente, tensão. Então a tensão cai durante o curto, o arame que estava indo para frente ele começa a desacelerar, muda de direção, ele freia, velocidade zero, muda de direção, começa a se retrair e começa a ir para trás, uma velocidade constante, até o momento que existe realmente a efetiva reignição do arco. Então a tensão aumenta, a corrente logo depois aumenta também, dá um pulso para formar uma nova gota. O arame ele continua indo ainda um pouquinho mais tempo para trás e depois ele inverte novamente o sentido da velocidade e então começa a ir em direção à poça de novo. Todos esses parâmetros aqui, esse atraso entre retorno do arame e abertura do arco, forma de onda de corrente, aceleração, desaceleração do arame, o quanto esse arame realmente ele mergulha na poça de fusão, tudo isso pode ser, claro, dependendo da flexibilidade que a máquina de soldagem tem, que a fonte de potência tem, pode ser ajustado para se otimizar o processo para cada situação específica, tá? Dentro dessa tecnologia também a gente tem a mais famosa aí, mercadologicamente, que é o CMT, da empresa Fronius, o Cold Metal Transfer. Então, mas existem outros, né? O Syncrofeed, o Motion Vary Drive, Micromig, o AWP de outras empresas, né? Por exemplo, aqui da OTC, ou da Panasonic, da Close, né? Existe uma versão também em desenvolvimento aqui no LabSolda, que é o MIG com alimentação dinâmica, o MIG-AD. E os nomes genéricos também utilizados são o MIG com retração do arame eletrodo ou com arame reciprocante,
MIG com alimentação dinâmica e o controle eletromecânico da transferência metálica, né? Diferentemente do controle eletrônico lá da transferência metálica. Bom, pessoal, então em relação ao MIG-MAG, era isso. Vamos fazer uma pausazinha, tá? E já retornamos aqui com o processo TIG, ok? Até logo.